Bom, então vamos começar com o seguinte. Considere uma sequência n de números reais. Vamos criar uma nova sequência Sn que nós vamos chamar de sequência das somas parciais desta série. Tá? O S1 vai ser o A1, o S2 vai ser o A2 mais o A1, o S3 vai ser o A1 mais A2 mais A3, o S4 vai ser o A1 mais A2 mais A3 mais A4, o S5 vai ser a soma dos 5 primeiros termos da sequência e assim sucessivamente até o Sn, que é a soma dos n primeiros termos da sequência. Tudo bem? Então, essa Sn vai ser a sequência das somas parciais da sequência An. A partir dessa sequência de somas parciais, nós vamos definir a série infinita da seguinte maneira. Se An é uma sequência de números reais e Sn é a sequência das somas parciais, ela então, essa Sn, vai ser denominada série infinita, né, de números reais, e vai ser denotada dessa seguinte maneira. A gente vai usar essa letra grega, que está aqui. Tá? Então nós teremos n igual a 1 até mais infinito de An, vai ser a sequência, vai ser a soma infinita, né, que seria o que acontece com o Sn quando o n vai para mais infinito. Tudo bem? Bom, para você ter uma ideia, vamos considerar essa sequência 1 sobre 2n menos 1. A gente já sabe que essa sequência converge, né? Porque você tem aí uma sequência r elevado a n, onde o r é menor que 1. Tá? Então a gente sabe que essa sequência converge. Nós vamos construir aí, a partir dessa sequência, a sequência de somas parciais. Então o S1 é o primeiro termo. A gente está começando aí no 1, então fica com 1 sobre 2 elevado a 1 menos 1. Né? Então fica 1 dividido por 1, 1. O segundo termo, o S2, é 1 mais meio, que dá 3 sobre 2. O terceiro termo vai ser 1 mais meio mais 1 quarto, 7 sobre 4. O S4 vai ser 1 mais meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, que vai ser 15 sobre 8. E assim sucessivamente até termos o termo Sn, que você vai somar todos os termos até o nésimo termo, né, que ficou aí 1 sobre 2, n menos 1. Tudo bem? Essa é a sequência de somas parciais dessa sequência An. Tá? Então a série infinita dessa sequência vai ser denotada pelo somatório de n igual a até mais infinito de 1 sobre 2, n menos 1. Desculpa, aqui está um errinho, né? Aqui é 2n menos 1. Tudo bem? Bom, como nós temos aí uma soma de infinitos números reais, fica aqui a pergunta do seguinte: será que é possível que essas somas sejam convergentes? Será que a gente consegue estabelecer o valor dessas somas infinitas, né? Será que existem alguns critérios para a gente estabelecer convergência e o valor que essas séries convergem, enfim. Isso é toda a discussão da nossa aula, vai ser feita hoje sobre isso. Bom, mas antes uma observação. Quando Sn é uma sequência de somas parciais, então o termo Sn menos 1 é A1 mais A2 até o termo An menos 1. Assim, o termo Sn é esse termo Sn menos 1 mais o termo An. Tudo bem? Então isso aqui é uma observação importante para a gente estabelecer talvez até uma recorrência de acordo com os termos para os termos Sn. Bom, vamos considerar primeiro a série infinita, né, o somatório de n igual a 1 até mais infinito, de 1 que divide o produto de n com n mais 1. Os primeiros termos dessas somas parciais serão S1 vai ser meio, o S2 vai ser 2 terços e o S3 vai ser 3 quartos. Tá? Aqui você não precisa nem estabelecer a sequência, não. Tá? Você pode fazer na própria série. Faz o n truncado no 1. Trunca o n no 1. Então você vai ter 1, 1, 2. Então 1 sobre 2. Beleza. Trunca o n no 2. Então você vai ter meio, que é o primeiro, mais 1 sobre 2 vezes 3. Né? Então você vai ter meio mais 1 sexto. Tudo bem? Que vai dar 6, 3 mais 1, ou seja, 4 sobre 6. Também conhecido como 2 terços. E aí você faz a mesma coisa para o S3. O S3 vai ser meio mais 1 sexto mais 1 sobre 1, aqui nós estamos no n igual a 3, né? 3 vezes 4. Perceba que esse daqui você já sabe que é 2 terços, mais 1 sobre 12. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser 12
4 vezes 2, 8, mais 1, ou seja, 9 sobre 12. Simplifica por 3, 3 sobre 4, exatamente o que nós tínhamos. Tudo bem? Então é dessa forma que você vai estabelecendo as somas parciais. Vamos determinar uma fórmula para essa soma parcial. Bom, note que o AN é dado por 1 sobre n vezes n mais 1, que por frações parciais nos dá que o AN é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Tudo bem? Como que você chega nisso? Frações parciais é uma técnica de você desfazer um mínimo múltiplo comum para divisão de polinômios. Tá? Então aqui o que nós temos? Você tem que 1 sobre n vezes n mais 1 é igual a a sobre n mais b sobre n mais 1. Tudo bem? Bom, então você pode concluir que se eu multiplicar cruzado, então 1 vai ser igual a que multiplica n mais 1 mais b que multiplica n. Tá? E aí você faz o seguinte, para n igual a 0, você tem 1 igual a tá? Aqui vai ser 0. E para n igual a menos 1, você vai ter 1 igual a menos b. Logo, o b é menos 1. Então, aqui em cima ficaria 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, é assim que a gente encontra esse termo. Se você tem alguma dúvida, a gente tem aqui conteúdo sobre frações parciais, que a gente usa muito no nosso curso de transformada de Laplace. Tudo bem? Então, aqui a gente sabe que o nosso SN ele é igual a, para n igual a 1, 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Para n igual a 2, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Para n igual a 3, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. E isso vai até o termo n menos 1, ó, 1 sobre n menos 1 mais 1 sobre n, até o termo n, porque eu quero o SN. Então, a soma vai do primeiro até o nésimo termo. 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1. Agora, observe o que está acontecendo aqui. Ó. Perceba que esse termo é negativo, mas está somando com esse positivo. Então, eles vão se anular na hora que você for abrir essas somas. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó, menos 1/3 negativo com mais 1/3 positivo. Eles vão se anular. Está vendo que esse termo aqui virou zero? O que vai acontecer? Esse menos 1/4 vai ter um mais 1/4 aqui, que vai cancelar, e esse termo aqui também vai somar zero. Tá? E isso vai acontecer até aqui. Vai ter um termo menos 1 sobre n aqui, que vai cancelar com esse. Esse menos 1 sobre n vai cancelar com esse, e você vai sobrar só com isso aqui. Ó. Então, você só vai sobrar com o termo primeiro termo e o último termo, nesse caso. Tá? Isso aqui é um exemplo, é uma consideração particular. Ao eliminar tudo isso, então a gente sabe que o SN é 1 menos 1 sobre n mais 1. Se você for fazer o mínimo múltiplo comum, não seja necessário, você vai ficar com n mais 1 menos 1 dividido por n mais 1. Ou seja, você vai ficar com n sobre n mais 1. Essa daqui é a forma do SN. Tudo bem? Perceba que a gente sabe que isso daqui converge para 1, quando o n vai para mais infinito. Tá? Na nossa aula de sequência a gente fala sobre isso. Tudo bem? Bom, mas perceba que a gente ainda não falou sobre a convergência da série infinita. Né? Ali eu falei sobre a convergência do SN, da soma parcial dos termos da série. Né? O que esse limite dessa sequência significa para a série? Considere que esse somatório de AN denota uma série infinita para a qual a sequência SN é a sequência de somas parciais. Se essa sequência de somas parciais converge para um número real S, então a série é convergente e é o valor da soma infinita. Então, no caso do exemplo anterior, a nossa soma infinita é 1. Tá? Então, todos aqueles números somados vão resultar em 1. Caso contrário, a série é divergente, ou seja, não possui uma soma. Considere novamente a sequência que a gente já trabalhou um pouquinho com ela lá atrás, né? Que é 1 sobre 2 elevado a n menos 1, com n natural. Então, a gente já escreveu o SN como sendo 1
mais meio, mais 1/4, mais 1/8. Isso até o 1 sobre 2n mais 1. Perceba que aqui você vai até o n menos 1, né? 1 sobre 2n menos 1, aqui tem um errinho, tá? Mas e aí? Agora nós vamos usar a seguinte técnica. Inspirados pelo que a gente viu antes, perceba que você pode vir, e se eu conseguir eliminar esses termos que estão aqui numa soma, então eu consigo criar uma regra para o SN, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer SN menos meio vezes SN. Por que meio? Porque meio é como se fosse a razão. Perceba que você tem aqui uma projeção geométrica cuja razão é meio. Então, nós vamos fazer SN menos meio SN. O que significa? Quando você multiplicar SN por menos meio, aqui você vai ter menos meio, menos 1/4, menos 1/8, menos 1 sobre 16, até o menos 1 sobre 2n. Tudo bem? Por quê? Porque aqui você vai ter, ó, vamos lá, meio vezes 1 sobre 2n menos 1. Ou seja, isso é 1 sobre 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. Conserva a base. Soma os expoentes, você vai ficar com 2 elevado a n. Tudo bem? Então, essa subtração de Sn menos meio Sn, você vai ficar com 1 mais meio, que aqui é o Sn, menos o produto de meio vezes o Sn. Então, o que você vai ter? Esse vai simplificar com esse vai simplificar com esse vai simplificar com esse, e esse daqui vai simplificar com esse. Então, você vai sobrar só com o 1 e o menos meio elevado, menos 1 sobre 2 elevado a n. Então, o seu Sn menos meio Sn é dado por 1 menos 2 elevado a n. Logo, você pode dizer que Sn menos meio Sn igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Mas observe o seguinte, Sn menos meio Sn é meio Sn, que é igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Tudo bem? Bom, agora é simples, né? Agora então eu sei que o Sn é igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a n dividido por esse meio aqui, né? Dividido por meio. Tudo bem? A gente chega aqui nesse resultado. Então, você tem essa fórmula para o Sn. Que se você fizer o n tender a mais infinito, isso vai para zero. Então, nós teremos 1 dividido por meio, que vai dar 2. Tudo bem? Que é exatamente o que nós temos aqui no nosso próximo slide. Então, a série de somas parciais converge para 2. Logo, a soma infinita, a soma infinita de 1 sobre 2 elevado a n menos 1, que é a minha série, é igual a 2. Aqui, só para registrar o exemplo que eu já tinha comentado lá atrás, né, que a sequência de somas parciais de 1 sobre n, que multiplica n mais 1, nos leva no limite 1, logo a série, né, desse termo a n é igual a 1, a gente já tinha conversado sobre isso lá atrás, tudo bem? E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou dessa nossa aula, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Como? Curtindo essa aula, para o YouTube saber que esse conteúdo é importante. Compartilha com seus colegas para que mais pessoas possam assistir e que a gente possa ajudar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a crescer. Se essa aula te ajudou muito e você quiser nos apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como livros e cursos que eu julgue importantes. Tudo bem? Então era isso, até a próxima, abraços.